a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty, a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty, a rich man's world. A rich man's world. Beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty, a rich man's world. A rich man's world. Antes de mais nada, if you are gringo, turn on the subtitles. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a OSCP. Eu vou falar bastante e esse provavelmente vai ser um vídeo longo e não tão objetivo, mas eu garanto que vai te ajudar no processo para você se tornar aí um Offensive Security Certified Professional. O vídeo está estruturado em alguns capítulos para facilitar caso você queira ir para algum tópico específico e também conta com legendas em inglês para nossos amigos gringos, certo? Então, bora lá! Bom, começando pelo básico, o que é a OSCP? A OSCP, como eu falei, é o acrônimo de Offensive Security Certified Professional, então traduzindo seria um profissional certificado em segurança ofensiva. Ela é conhecida e oferecida pela OFSEC, que possui uma diversidade de cursos e treinamentos na área de segurança, como ataques em redes wireless, em aplicativos web e até mesmo na parte defensiva. A OFSEC é uma certificação extremamente almejada pelo público de Red Team, quiçá a mais conhecida do mercado, mas isso não significa que ela seja a mais difícil ou a mais interessante de se ter. Apenas uma introdução aí de como que é o formato do exame. Você deve comprometer uma certa quantia de máquinas, de até no máximo 6, sendo que 3 fazem parte de um Active Directory, de um AD. Isso tudo em 24 horas e também produzir um relatório sobre as invasões, as vulnerabilidades e como foi a exploração dessas máquinas em outras 24 horas, totalizando aí 48 horas de prova. A jornada para obter a OSCP ela pode ser longa, dependendo do seu nível de experiência, e ela normalmente é dividida em 3 etapas. Estudar segurança por canais alternativos, fazer o curso da PEN 200, oferecida pela OFSEC, e depois realizar o exame, mas deixa que eu te conto um pouco melhor sobre isso nos próximos capítulos. Como assim estudar por canais alternativos, sendo que existe o conteúdo e o curso da própria OFSEC, Por que estudar por fora? Bom, pessoal, isso é basicamente o que eu e provavelmente todos os certificados devem sugerir para quem pretende fazer a certificação. Eu, particularmente, acho que o nível do exame é intermediário, ele não é nada trivial, mas também não é tão difícil que nem outros da OFSEC, como a OSCE e a OSWE, entre outros. Sendo assim, é extremamente recomendável que você estude antes de começar o curso, principalmente por um fator que é o tempo que você tem para realizar, Esse curso que ele é limitado a 3 meses depois de adquirir ele. Então, é claro que você pode comprar novamente o direito a ver o conteúdo da OFSEC, mas assim que você souber o preço, eu tenho quase certeza que não pensará aí nessa possibilidade. Antes de mais nada, eu gostaria de comentar que todas as recomendações e o próprio curso da OFSEC são em inglês, todas que eu vou fazer aqui. Então, se você ainda tem dificuldade para estudar nesse idioma, eu indico que você comece pelo menos a se acostumar, certo? Inglês hoje em dia não é mais diferencial no mercado de TI, ele é obrigatório para você se tornar aí um profissional acima da média. Tá, mas afinal, o que então eu preciso ter de conhecimento para começar o curso? Eu indico que você tenha uma boa base dos conceitos básicos de como fazer CTFs. Então, a prova, ela já é semelhante a esse tipo de desafio. Você vai ter que invadir as máquinas e capturar flags como a prova aí do comprometimento destas. Então, os conceitos que eu digo são noção de ataques a aplicações web. Então, é bacana ter uma ideia aí de SQL Injection, de Common Injection, de enumeração de diretórios, saber enumerar um WordPress com WPS Scan, entre outros métodos comuns que você precisa para saber para fazer um CTF. Saber identificar tecnologias que têm exploit também é fundamental, então saber procurar por exploits públicos, como utilizá-los e também adaptá-los caso necessário é bacana de saber. Outros conceitos de segurança comuns como brute force, password spraying, utilização de credenciais padrão, também é bacana de saber, mas enfim, nada muito complexo e muito além do básico.
é ter uma boa noção do básico e acredito que isso seja suficiente. E também a experiência com CTF é muito interessante, com certeza isso me ajudou muito. Então, aprender temas comuns nessa parte, como escalação de privilégios, eu recomendo para quem vai fazer essa prova. Existe uma lista famosa de CTFs, quando se fala do SCP, que se chama TJ Null List. É uma lista de máquinas SCP-like, ou seja, parecidas com SCP, que contém tópicos que podem cair na prova, né? Eu cheguei a fazer 68 dessas máquinas e isso foi fundamental aí como parte dos meus estudos. Tá, beleza, mas aonde estudar isso tudo? Eu recomendo dois lugares principais. O TryHack, para estudar os fundamentos desses conceitos. Então lá vão existir rooms que vão te ensinar a teoria dos ataques. E também alguns CTFs que você vai colocar isso na prática. Né? Eu também recomendo o Hack the Box, que é onde ficam as máquinas da TJ's no List. Eu acabei pegando a versão premium das duas plataformas. E isso liberou muito conteúdo que é bloqueado na versão gratuita, né, para quem não é assinante. Se você não tem essa capacidade financeira, vai ter que procurar outros métodos alternativos, além, né, das plataformas gratuitas, mas eu garanto que existe muito conteúdo bom aí e gratuito que cobrem essas necessidades. Se você tiver que escolher entre somente uma plataforma, né, o que eu recomendo para você depende. Se você já tem um bom conhecimento do que eu comentei antes, pode ir direto para o Hack the Box para unar as máquinas da TJ's no List. Caso contrário, aí eu recomendo que você inicie pelo TryHackMe para consolidar, né, a sua base. Outra coisa que eu recomendo é fazer outra certificação semelhante na área. Você não precisa ir direto para o SCP. A JPT do eLearn é um ótimo começo, por exemplo, né, uma certificação júnior aí da área ofensiva e vai te ensinar muita coisa que será usada aí na OSCP. Outra né, certificação que eu recomendo bastante, mas aí se você é gringo talvez não se interesse muito, é a DCPT. Resumindo, a DCPT é extremamente semelhante ao SCP no modelo de exame. Elas são algumas máquinas para online em 24 horas, se não me engano 5, e mais um relatório para entregar depois. Caso você queira saber um pouco mais sobre a DCPT, eu tenho um artigo lá no meu blog detalhando ela um pouco melhor do que aqui. Eu tenho essas duas certificações e garanto que principalmente a DCPT me ajudou muito, principalmente a me acostumar aí a um modelo de prova de 48 horas. Meu caminho de estudo pré-USCP foi exatamente esse, né? Algumas rooms aí no TryHackMe, várias máquinas do Hack the Box, e eu também acabei fazendo 2 módulos do Hack the Box Academy sobre Active Directory, mas que não vejo como essenciais para o exame. Eu tenho um repositório lá no GitHub, onde eu coloquei write-ups simples sobre cada máquina resolvida no HTB, e lá também contém o nome de alguns conteúdos que eu consumi nesse processo. Então, caso você queira ver, né, esse GitHub, o link vai estar na descrição. Outra coisa importante é cuidado com a preparação excessiva. É claro que quanto mais você estudar e se preparar, é melhor. Mas várias vezes eu vi recomendações de estudo que eram muito excessivas para o nível da SCP, e isso pode consumir muito tempo e acaba sendo desnecessário para o nível da certificação. Então, fique atento, né, em relação a essa preparação excessiva, porque você pode acabar perdendo aí um certo tempo que podia estar focando e se dedicando para outras coisas. Então, finalmente você terminou o preparatório e agora está animado para começar a estudar pela OFSEC. A primeira coisa a se fazer, obviamente, é adquirir o curso e com isso você já adquire aí um voucher para a realização do exame. Esse pacote que você adquire acaba saindo bem caro para nós, brasileiros, e abrindo o jogo aqui, né, sem mistério, eu gastei a bagatela de R$ 8.800, já calculando o IOF que tem, né, pela compra ser internacional. Em dólares, sai por $1.599. Isso foi comprando direto pela OFSEC, mas você também pode comprar pela CAT-TI, se você é brasileiro, o que acaba saindo um pouco mais caro. Eu não vi motivos do porquê fazer pela CAT-TI, então optei pela primeira opção e fui pela OFSEC. Caso você reprove no exame, é possível adquirir somente o voucher para o retake no valor de $259. Eu não sei quanto está isso convertido em dólares, em reais agora com o EUF. É um valor extremamente salgado para a gente, que é brasileiro, naturalmente um pouco mais viável para quem não é daqui, né? A gente acaba sofrendo muito com a conversão do dólar. Seria extremamente bacana se o OFSEC adaptasse os valores para as regiões, né, como a LPI faz, mas eu nem tenho esperança de que isso aconteça algum dia, porque a OFSEC tem a fama de ser bem cara mesmo, e infelizmente a gente tem que arcar com todo esse custo. Assim que você adquirir o SCP, então, você terá acesso ao curso PEN 200 e é nele que você passará os próximos dias de preparação. O PEN 200 ele é formado pela ementa, que vocês podem ver aí na tela, e eu vou comentar melhor sobre cada um. Para começar, até o módulo 4 a gente pode ignorar, porque são fundamentos extremamente básicos
e genéricos, certo? E como você pode ver, os módulos são formados por textos, vídeos e exercícios, como mostram aí as colunas da imagem. Os textos são muito bem escritos e é onde eu consumi o curso, né? Os vídeos nada mais são que os textos transformados em vídeo, então eu acabei não assistindo a maioria deles, somente em alguns casos excepcionais que o vídeo era bem mais demonstrativo do que o texto em si. E por fim aí, existem os exercícios que acabam fixando o conhecimento adquirido no módulo, certo? O módulo 5, Report Writing for Penetration Tester, pode ser interessante, caso você não tenha nenhuma experiência, né, na área, mas para quem já atua com pentest, é uma parte comum do nosso trabalho e não foge muito disso, né, a produção do relatório, então é só aplicar o que você já sabe. Se você não tem nenhuma experiência escrevendo relatório, ou artigo, ou enfim, esse tópico aí sim vai ser útil para você. É no módulo 6 que começa a brincadeira. Ele é ensinado sobre enumeração e coleta de informação passiva e ativa, e isso é fundamental para o SCP. Se tem algo que você precisa saber fazer para o SCP, é enumerar o alvo para encontrar as falhas. O processo de exploração não é tão difícil, o segredo é saber enumerar e encontrar as vulnerabilidades, e por isso que o módulo, por isso que esse módulo ele é tão importante assim. O módulo de Vulnerability Scanning, ele não foge muito da enumeração também. Ali basicamente é ensinado a usar o Nmap e o Nessus para encontrar falhas. O módulo 8 e 9 são essenciais por se tratarem de aplicações web. Muitas vezes uma aplicação web é nossa porta de entrada para um sistema, porque elas são as mais comuns, né, de estarem expostas aí para um atacante. Por isso que você precisa saber absorver bem o conteúdo desses módulos, né, desses dois módulos de web, do melhor jeito possível. Aliás, não só desses dois módulos que você tem que focar e aprender bastante, mas também o que vem em seguida, que é o módulo de SQL Injection, né? O SQL Injection é um ataque que acaba trazendo muita vantagem para o atacante e faz parte, né, de muitas aplicações web, tem um banco de dados por trás, então esse módulo tem que aprender direitinho também. Eu admito que eu tinha receio desses módulos antes de fazer o curso e o exame, né, esse do SQL Injection, e também tinha receio do The Active Directory. O receio que eu tinha a respeito do SQL Injection era que toda a experiência que eu tinha era tipo o básico do básico, né? Uma exploração manual, então ali payloads como OR1 equals 1 e tal, né? Nesse nível, ou explorar utilizando o SQL Map. Mas é aí que vem um detalhe, né? Essa ferramenta, o SQL Map, ela é proibida no exame. Sim, essa é outra coisa que você precisa ficar esperto. Existem algumas limitações na prova e algumas ferramentas são proibidas, mas daqui a pouco eu já volto nesse tema, certo? Voltando ao módulo, as injeções de SQL que são demonstradas no curso são bem simples. Nada muito complexo, eu até achei essa parte bem divertida, então não precisa ter o mesmo receio que eu, né, que eu tive quanto a esse módulo. Os próximos 3 módulos, eu achei que o SCP viajou um pouquinho, é uma parte que envolve phishing, envolve exploração através de macros e raramente seria cobrada no exame desses, né? É um conceito interessante para saber, como profissional de segurança e de Red Team, mas que não caberia a esse curso, ao meu ver. Também, né, nesses módulos é abordado um pouco sobre evasão de antivírus e consertar exploits, que envolvem buffer overflow, compilação de códigos e algumas coisas mais low level, mas isso também não está no escopo do exame. Notem que isso que eu estou falando não se trata de spoiler da prova ou algum tipo de dump, isso é de conhecimento aberto, até porque os próprios laboratórios que estão presentes no curso não cobram esses temas. Os 3 módulos seguintes são bem divertidos, é o módulo de Password Attacks, Windows Privilege Escalation e Linux Privilege Escalation. Eles não são muito complexos e se você preparou conforme eu comentei no preparatório, você já tem aí uma boa noção desses temas e aqui você vai apenas, né, reforçar eles e fazer uma revisão. Beleza? Em sequência aí, é abordado então sobre Port Redirection e SSH Tunneling e saber fazer um tunnelamento para conseguir alcançar os hosts e máquinas internas de um ambiente é fundamental para um pentest bem sucedido. Isso é um conhecimento essencial que você precisa ter para se tornar um OSCP. Depois desse módulo, vem aí o módulo de Metasploit, mas você precisa ficar atento às restrições dessa ferramenta, né, tão queridinha aí por muitos. E, além disso, depois ainda vem 3 módulos sobre Active Directory, que para mim era o conteúdo que eu mais era leigo. Os módulos são bem didáticos e não são difíceis, então a parte de AD da OSCP não é complicada. Entendendo bem os conceitos básicos e sabendo utilizar eles nos laboratórios de treino, já vai ser suficiente aí para você passar no exame. Eu também utilizei o módulo de AD do TryHackMe para aprender sobre, mas sinceramente eu não achei que eles contribuíram muito, né, para o meu conhecimento. Eu creio que as máquinas do HTB, que envolviam AD, me ajudaram bem mais nesse processo de aprendizado sobre Active Directory.
Quase acabando aí, temos esse módulo chamado Assembling the Pieces. Ele basicamente aborda uma parte prática de tudo que né, que a gente aprendeu até então, e é muito bom para consolidar o que foi previamente aprendido. E para concluir, o último módulo aí possui apenas um direcionamento para os laboratórios finais. Sobre os laboratórios, como você pode ver na imagem, eles são compostos por 6 ambientes. Os 3 primeiros eles são um desafio mais genéricos. Então, o Meditech, por exemplo, ele é composto por 10 máquinas a serem exploradas. O Relia é composto por 15 e o Skylark por 20. Já os laboratórios USCP, A, B e C simulam aí de fato o exame e são compostos por apenas 6 máquinas cada um. A ordem de sugestão de resolução desses labs que eu dou é começar pelo Meditech e pela Relia e aí pular para os outros 3 ambientes que simulam o SCP. Depois, se quiser, fazer a Skylark, que tende a ser um ambiente um pouco mais complexo do que é cobrado no exame. Eu acabei nem fazendo, né, esse último, o Skylark, e isso também é uma opção. Algo legal que me auxiliou ao realizar os labs, né, esses laboratórios, foi a comunidade do Discord lá da UFSEC. Lá o pessoal tira muita dúvida e pede ajuda a respeito dos laboratórios e sempre tem alguém online que pode acabar te ajudando. Sem contar que você pode consultar o histórico de chat para ver se a sua dúvida já não foi respondida anteriormente, para não repetir, né, essa dúvida. Sobre o tempo, eu demorei um mês para realizar o curso e mais uns 15 dias, mais ou menos, para finalizar os 5 laboratórios, mas eu já tinha um bom conhecimento do que era cobrado nos conteúdos, né? Eu acredito que 13 meses seja um tempo adequado para fazer tudo com calma e também bem focado. Lembre-se de anotar tudo que aprender, principalmente os comandos, e é importante ter um cheat sheet, né, uma lista de comandos que você aprendeu a usar. Isso vai te ajudar muito na resolução dos labs e no próprio exame também.
Agora eu vou contar um pouco sobre o exame e como que foi a minha experiência. Como dito na introdução, a prova prática é constituída de 6 máquinas vulneráveis, 3 que compõem o Active Directory e outras 3 são individuais. As do AD, naturalmente, utilizam o sistema operacional Windows e as outras podem ser tanto Linux como o Windows, né, como sistema operacional. Para passar, não existe um número específico de máquinas que você precisa comprometer, e sim uma quantidade de pontos a ser alcançada. Né? São necessários aí 70 pontos de 100, e para chegar nessa quantidade existem algumas possibilidades e alguns caminhos a serem tomados. Para começar, existe uma maneira de conseguir 10 pontos extras que ajudarão muito no seu resultado final. Né? Você consegue esses 10 pontos ao realizar 80% do conteúdo da PM200, ou seja, consumindo 80% dos textos, vídeos e também realizando os exercícios, sendo que os exercícios não são os laboratórios e sim os desafios que estão atrelados aos módulos. Né? Além desses 80%, você precisa submeter 30 proofs TXT, né? Que são... você consegue uma proof TXT ao comprometer aí uma máquina como administrador dessa máquina, né? Ou seja, conseguindo acesso máximo ao dispositivo. Ao todo são 57 proofs TXT nos laboratórios da OFSEC, número associado aí à quantidade de máquinas que você tem acesso, então você precisa submeter aí 30 para conseguir os 10 pontos extras. Note que algumas máquinas possuem, além da Proof TXT, as Local TXT, que são flags que você consegue ao comprometer a máquina com um privilégio menor, e elas também precisam ser submetidas caso elas existam naquele computador para validar a pontuação. Então, ao ter 80% do curso concluído mais 30 Proof TXT, você já começa aí o exame com 10 pontinhos extras. A não ser que você esteja com o tempo muito apertado ou exista alguma necessidade de fazer o exame com pressa, eu não vejo por que não garantir aí esses 10 pontos adicionais, porque isso pode fazer toda a diferença no final de tudo, né, da sua pontuação. Tá, mas como é que eu alcanço esses 70 pontos necessários então? A pontuação é feita da seguinte forma: o AD vale 40 pontos, mas você precisa comprometer ele inteiro até o controlador de domínio. Né? Se você comprometer, por exemplo, 2 das 3 máquinas, você não vai ganhar ponto algum. As demais máquinas aí valem 20 pontos cada, sendo 10 pontos por um comprometimento de baixo privilégio e mais 10 pela escalação de privilégios. E é aí que começam as contas. O caminho mais simples é comprometer o AD e uma máquina individual com escalação de privilégios. Aí, então, somado aos 10 pontos extras do curso, você totaliza 70 pontos com apenas 4 máquinas comprometidas, né? Restando aí 2 ainda para garantir uma pontuação ainda melhor. Também tem a possibilidade de comprometer as 3 máquinas individuais, aí são 60 pontos mais os 10 pontos extras, sem a necessidade de comprometer o AD nesse caso, mas eu não recomendaria aí esse path para você seguir. Para saber essas informações e todas as outras referentes ao exame, o principal lugar que me guiou foi a página Exam Guide da OFSEC. Eu vou deixar o link dessa página na descrição e indico que você decore tudo que tem lá. Sério, tipo, lá tem muita coisa, desde os pontos necessários para ser aprovado e como conectar na VPN do exame, até o padrão para entregar o relatório. Então lá tem muito conteúdo. Eu consegui comprometer 5 máquinas dos 6 sistemas vulneráveis, somando aí 90 pontos. E sim, se você unar todos e possuir os pontos extras, aí chegará aos 110 pontos. Obviamente eu queria ter comprometido tudo, mas não dá para ganhar sempre e acabou faltando aí um host. Uma coisa que eu recomendo marque o exame com antecedência. Eu só fui marcar o exame faltando 2 labs para concluir o curso e os horários já estavam assim extremamente limitados, porque existiam alguns horários em dezembro, mas eu não queria marcar lá em dezembro, eu queria marcar em novembro, para não existir um espaço de tempo muito grande entre o curso e a prova, então eu tive que pegar um horário que começava meia-noite. Por sorte eu consegui me adaptar a esse horário e realizar o exame com sucesso, mas eu recomendo que você comece num horário mais comum para sua rotina, principalmente pela parte da manhã, se você está acostumado aí com uma rotina mais normal, assim, digamos. Eu diria para você marcar assim que começar os laboratórios, marcar o exame. E quando eu marquei a prova, eu tinha selecionado 1h da manhã, mas por algum motivo eu recebi o e-mail de confirmação do agendamento para meia-noite, 1h antes do que eu tinha marcado. Então se atente nisso também. Antes de pôr a mão na massa, você vai ter que passar aí por algumas verificações. Você vai receber um acesso ao portal da prova por e-mail e só vai conseguir logar 15 minutos antes do exame. Aí você começa a interagir com o monitor, que vai pedir para você mostrar um documento de identidade válido. Essa interação ela foi feita por chat por parte do Proctor, por parte do monitor, e eu misturei um pouco, tanto me comuniquei por chat, tanto por voz, em inglês. E aqui vai uma dica para salvar um documento digitalizado, que pode ser usado
né? Eu tentei mostrar na webcam a minha identidade física, mas o monitor não conseguiu enxergar bem, a webcam não focou legal e ele acabou sugerindo que eu mostrasse ela digitalmente. Então é bom ter aí a identidade digital salva digitalmente, né? Que pode evitar algum problema que você possa ter com a identidade física. A estratégia que eu recomendo é justamente seguir a ideia da pontuação que eu fiz, que é começar pelo AD e depois ir para as máquinas individuais. Eu comprometi o AD em 4 horas, então ainda me restavam 20 horas para as outras 3 máquinas. Então, para mim, aí o tempo não acabou sendo um problema. O complicado do SCP eu acho que é a ansiedade, né? Cada vez que eu travava e não sabia o que fazer, assim, seja por uns 20 minutinhos, eu já começava a ficar nervoso e começava a pensar que eu não ia conseguir passar e etc. Mas eu acredito que isso seja normal e é só seguir em frente aí que se você estiver preparado, tudo vai dar certo. A primeira pausa real que eu fiz foi em torno das 8h25 da manhã e eu nem percebi o tempo passando. E nesse momento eu já havia unado o AD, uma máquina como admin e pegado acesso inicial a outra máquina individual, né? Ou seja, nesse momento aí eu já estava com uma soma de 80 pontos. Fiquei uns 10 minutinhos aí tomando café e já voltei pro meu quarto. Foi questão de 5 minutos aí também, depois de voltar, para escalar privilégio na máquina 5 e eu contava com 90 pontos no exame. Nesse momento eu decidi tirar um tempo para coletar todas as evidências possíveis para fazer o relatório e isso demorou aí cerca de 1 hora mais ou menos. É essencial que você anote todos os passos feitos para conseguir explorar as máquinas, para depois evidenciar tudo certinho, caso você não vá evidenciando tudo em tempo real conforme explora, o que eu não acho a melhor maneira. Lá pelas 11 e pouco, eu pausei para almoçar e dei uma descansada no sofá. Eu voltei para fazer o exame lá pelas 13 horas e fiquei tentando aí a última máquina até umas 16 horas. Isso já estava totalizando aí quase umas 6 horas no mesmo desafio, então eu estava totalmente sem ideia do que fazer e acabei encerrando meu exame por ali mesmo. A dificuldade da SCP não está na exploração, ela está no tempo. As 24 horas pode ser pouco para quem não souber gerenciar o tempo ou se afobar com o tempo correndo. Eu dou a dica de pense no gerenciamento do seu exame antes mesmo de começar ele, né? Já planeje quais você vai focar primeiro e principalmente já faça enumerações simultâneas, né? Grande parte das enumerações, elas tratam de rodar word lists e scans que levam um certo tempo. Então, faça isso em várias máquinas simultaneamente para conseguir otimizar o tempo de prova que você tem. É possível também encerrar o exame a qualquer momento ou esperar as 24 horas acabarem, né? Eu acabei encerrando antes, porque eu já estava aí realmente cansado e eu pensei que não ia mais prosseguir com as horas restantes e acabei encerrando meu exame. O problema é o contato constante aí que você precisa ter com o proctor. Toda hora que sai do local do exame, por exemplo, você tem que avisar, nem que seja por 1 minutinho. Então, isso acaba sendo um pouco massivo, assim, digamos. Você também precisa comunicar que voltou ao seu local de exame. Parece meio bobo, mas precisa. Eu estou acostumado a levantar constantemente da cadeira, então ficar plantado na frente do PC por longos períodos foi um pouco cansativo. E também, ao finalizar a VPN, essa parte do exame, a sua VPN é encerrada e a conexão com o ambiente não é mais possível. Então, assim que você dizer que vai encerrar a prova, ele pede se você tem certeza, você confirma e aí acabou todo o acesso que você tem. Então, é bom que você, nesse momento que vai encerrar a prova, já tenha tirado o print, né, e feito todas as evidências possíveis para colocar no relatório. Um detalhe é que você precisa tirar uma print com as flags coletadas e nessa imagem deve aparecer também o endereço IP do host, né? Isso é obrigatório, né? Ou seja, tem que rodar um comandinho aí para exibir essa informação na evidência. E aí, por último, você compacta o PDF depois de produzir o relatório em zip e submete para eles com o nome padronizado do jeito que eles pedem lá no Excel Guide. E é isso. Agora eles têm 10 dias úteis para corrigir seu relatório e dar uma resposta por e-mail. No meu caso, eu enviei o relatório terça-noite, horário do Brasil, né, de Brasília, e recebi a resposta sexta de manhã, então foram aí mais ou menos 2 dias e meio para eles retornarem com a resposta. Sobre as ferramentas proibidas no exame. Isso é um tema que gera muita dúvida, mas resumindo você não pode utilizar ferramentas que automatizem os processos de exploração. Por exemplo, o SQL Map, como eu comentei anteriormente, ele é estritamente proibido, porque ele automatiza toda a exploração de um SQL Injection. O Metasploit também é uma ferramenta que causa muita confusão na OSCP. Você pode sim utilizar ele para explorar uma e apenas uma máquina, mas ela não é necessária assim, para nenhum host. Eu consegui explorar tudo sem a necessidade do Metasploit e todo mundo que também fez a certificação afirmou isso, né? Ela é somente um opcional. Já o MS Venom, né, você pode utilizar ele para gerar payloads e também pode usar um módulo multi-handle para conseguir um lister, né, sem restrição nenhuma no exame. Então, o Metasploit é somente uma máquina
e o MS Venom e o auxiliar multi-handler você pode utilizar aí sem problemas, sem limitações. Então, conclusões a respeito do SCP para finalizar o vídeo. Ela é inegavelmente uma certificação que chama atenção e é muito cobiçada na área. Eu ainda não tenho feedback sobre retornos que ela me trouxe, porque eu recém a obtive, mas eu tenho certeza que ela vai abrir muitas portas tanto para mim, tanto para muita gente, seja ajudando a encontrar o primeiro emprego, seja conseguindo ter uma promoção, seja conseguindo novas oportunidades e, obviamente, aproveitando do conhecimento que toda essa jornada aí consegue te passar e você aprende. Ela é sim um pouco cara, mas a médio prazo é um preço que se paga. E por fim, aí, então, eu recomendo para todo profissional de segurança ofensiva que em algum momento da sua carreira tente obter essa certificação. Por último, eu gostaria de deixar aqui o meu papo de coach. Quando eu estava no começo dos meus estudos em segurança, a USCP parecia distante, uma certificação que eu demoraria anos para obter e talvez nem tivesse capacidade para conquistar. Eu acho que é isso da minha cabeça, pelo fato do exame dela ser internacional, principalmente. A questão é o seguinte, conforme eu fui praticando e pegando costume com o CTF e também familiaridade com a metodologia de exploração de desafios desse tipo, né, eu fui criando aí uma boa confiança. Então, se você acha que não é capaz de alcançar esse feito, cara, eu posso dizer assim com prioridade, cara. Acredita no processo. Se você estudar e persistir nessa trajetória, nessa jornada, eventualmente a USP vai se tornar um objetivo fácil para você, certo? Então, qualquer dúvida aí, pode me contatar aqui no YouTube ou no LinkedIn, que eu vou deixar o link na descrição também. E é isso. Boa sorte, fica bem e try harder. Valeu, falou e até mais.